começar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, para os irmãos estarem conosco aqui nessa noite, né? Louvando e glorificando a Deus, né? Aleluia. Às vezes a gente deixa o nosso lar, a nossa casa, para estar na casa de Deus. E com certeza todo o tempo que a gente tira na presença de Deus, esse tempo, irmãos, não é perdido. Com certeza tem recompensa da parte de Deus, né? Se não tiver aqui, vai ter na vida eterna, em nome de Jesus. Irmãos, glória a Deus, falta 24 minutos para as 9 horas. Eu quero passar para o pastor, aleluia, que vai estar pregando, vai estar louvando, em nome de Jesus. E depois no finalzinho do culto, irmão, nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo, né? Vamos fazer a primeira ceia. Glória a Deus. A ceia, irmãos, aleluia, é para os irmãos que vieram nessa noite, que queiram participar do corpo e do sangue de Cristo, né? Aleluia. A igreja não pôde estar aqui. Muitos tiveram compromisso que já tinham marcado, né? Antes da gente retornar para cá. Então a gente, um certo lado, a gente entende, né? Os irmãos tinham marcado e gostam de fazer a obra de Deus. Já tinham marcado já a agenda desde o ano passado. E daí a gente não falou certinho o dia que a gente voltaria para cá, né? Então eles marcaram a agenda e foram fazer a obra de Deus. Gostam de fazer a obra de Deus, né? Glória a Deus. Mas na próxima culto os irmãos vão estar conosco. Então eu quero passar para o pastor Gelson, em nome de Jesus, vai ter toda a liberdade para trazer a palavra para nós, para louvar, aleluia, e para deixar Deus lhe usar nessa noite. Seja bem-vindo, pastor, em nome de Jesus. Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Saudar aí os irmãos que estão na live. E saudar aí meu amigo pastor Alfredo, irmã Iris, também pastor Marco Antônio, irmã Conceição. Por mais a rica oportunidade que Deus nos concedeu. Deus é maravilhoso, irmão, porque nós sabemos de que muitos, talvez a gente diz que talvez muitos gostariam de estar. Mas na verdade, irmão, só vai estar aquele que quer. E é poucos que querem. Mas eu sempre digo para os irmãos que a oportunidade vem para todos e todos têm a oportunidade de adorar a Deus, aleluia, de ouvir a palavra do Senhor. Mas muitos não querem. Muitos estão ocupados com os seus interesses, estão ocupados com os seus projetos, com os seus sonhos. E isso é errado? Não é errado, não. A gente sabe de que temos compromissos, os irmãos têm compromisso com suas famílias, com seus filhos, familiares, e tem seus compromissos. Muitos tem que pagar o imposto do carro, tem que trabalhar, tem que pagar o imposto do terreno, da casa, a gente sabe disso. Mas o que eu acho interessante, irmão, é que na hora que você vem para o culto, quando te sobrar tempo, e quando você não tiver outra ocupação na tua vida, na tua casa, o Deus vai fazer, irmão, eu vou dizer para você que vai sobrar pouco tempo para Jesus, vai sobrar pouco tempo para você congregar. E na verdade o nosso objetivo, irmãos, nos últimos dias, não é fazer algo que venha nos engrandecer ou nos projetar para a fama ou para a glória, aqui nessa terra. Mas o que nós temos que fazer é a chamada obra que Deus colocou na minha e na tua vida. Onde a gente vai falar algo bem profundo sobre o que está acontecendo. Já foi comentado aqui em duas situações, pastor Marco Antônio e depois pastor Alfredo, sobre o amor de muitos que estão esfriando. E na verdade o amor de quase todos, pastor Alfredo, não é de muitos, não, é de quase todos. Porque a minoria das pessoas hoje busca a Deus. Eu tenho visto, e até nós estávamos vindo, eu tinha dado uma passadinha ali no rapaz da gravadora para ver uma linda música, uma linda canção, pastor, que está sendo gravada agora no estilo sertanejo. Vamos projetar aí esses dois segmentos na parte do louvor, no estilo gaúcho aqui na nossa terra, e também no estilo sertanejo. Está saindo um bolero ali, coisa mais linda, pastor. Vai ser lindo demais para louvar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus, que eu sempre digo, se todos
é para todos, irmão, seria se todos fizessem. Mas, irmão, não é para todo mundo, não. Eu fico feliz porque não é só o talento de cantar, tu tem que ter a composição, e essa composição tem que ser algo que seja inspirado por alguém. Não adianta tu só escrever algo que vai te agradar. Então nós sabemos de que essas canções que a gente escreve, eu tenho muitas canções lá, que Jesus me dá, e até eu estava ali na rodoviária ali, esperando o Marco Antônio me pegar, e já estava com a caneta escrevendo mais uma canção, né? Então é assim, irmão, quando vem a música, a gente tem o talento de tocar e de cantar, e também vem a letra, e é tudo para louvar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero dizer com os irmãos que estou feliz por estar passando mais um ano na presença do Senhor Jesus. Muitos, pastor Alfredo, ficaram pelo caminho. Muitos no ano passado, na virada do ano novo, de 2024 para 2025, se vestiram uns de branco, outros se vestiram de dourado, outros se vestiram de vermelho, simbolizando o Natal, Papai Noel. Muitas pessoas se vestiram de várias formas e fizeram projetos, Eles colocaram projetos. Talvez conversaram com seus familiares, com seus filhos, dizendo: olha, esta ceia de Natal deste ano não foi aquela que nós esperávamos, mas nós vamos se projetar para que o ano que vem, a próxima ceia, o fulano, aquele que não veio, que ele venha. E a próxima ceia, muitos disseram assim: talvez nós não vamos passar em casa só nós, eu vou passar na casa do nosso filho, eu vou passar na casa da nossa sogra, ou do nosso pai, da nossa mãe. Quantos que fizeram projetos na virada de 2024 para 2025? E quando chegaram agora na virada de 2025 para 2026, muitos ficaram pelo caminho. Muitos saíram para passear, feliz, pastor Alfredo, colocando a bagagem, colocando nos mínimos detalhes as coisas dos filhos, brinquedo, a roupa para o passeio, a roupa para entrar dentro do açude, para entrar dentro da água lá, para se banhar. As pessoas que vão para o interior, geralmente eles levam a roupa velha, uma ou duas mudas de roupa velha, para andar lá no meio do mato, para ajudar até a fazer algum trabalho em volta da casa de um parente, de um amigo. Então, quantas pessoas que saíram e projetando de chegar lá e fazer aquela festa, pastor. Muitos não conseguiram chegar. Muitos foram dilacerados famílias, muitos perderam pais e filhos. Teve famílias que se salvou só uma pessoa, só uma criança de um acidente. Teve pessoas que saíram com sonhos, com projeto de ir e depois de retornar, talvez contaram o dinheiro para a viagem e dizendo: olha, essa outra parte é para quando nós voltar, para nós pagar esse compromisso, aquele outro, mas não estava projetado para gastar num funeral, não estava planejado para gastar em hospital, não estava planejado para gastar em coisas que não é pão como a Bíblia diz. Mas nesta noite eu quero te dizer: ei, você que sobreviveu, você que está vivo, você que pode dar glória, não importa o número de pessoas que estamos aqui, você que está aí lá da live, se você pode dar glória pela tua vida, pela tua família, pelo teu filho, exalta a Deus, porque Ele te guardou. Aleluia. Muitos, talvez mais inteligentes que você, não estão mais aqui. Oh Deus, poder, talvez aleluia. muitos com mais condições financeiras, mais do que você, não estão mais aqui. Talvez muitos que tinham os projetos na parte de indústria, na parte de logística, na parte de fazer tantas coisas, muitos não estão mais aqui. Mas eu e você estamos aqui. Oh, glória. E Jesus, ele precisa de qual boca nesta noite para dar glória? Ele precisa da qual boca para exaltar ele? Ele não precisa daquele que já se foi, não. Ele precisa de mim e de você que estamos aqui. Porque Ele nos guardou. Ele nos guardou. Aleluia. Aleluia. Até mesmo. Aleluia. Para amanhecer este dia. Quantos que partiram da eternidade? Muitos não querem. Muitos estão achando de que
que vão viver uma eternidade, pastor Alfredo. Tem pessoas aí no final da vida pensando em construir casa nova. Tem pessoas no final da vida, pastor Alfredo, nem pensando em adquirir posses. Meu Deus, tantas pessoas que se projetaram desde jovem trabalhando para se aposentar, e muitos que eles foram encontrados, pastor Alfredo, pelo Evangelho, nesta caminhada ainda de meia idade, eles disseram: agora eu vou trabalhar, agora eu vou adquirir, eu quero adquirir um carro bom, eu quero adquirir uma casa boa, e depois eu vou fazer a obra. Muitos não estão mais entre nós. Muitos que fizeram um projeto de se aposentar para depois fazer, não estão mais aqui. Muitos que fizeram um projeto depois de construir sua casa, pagar as prestações do carro, depois de colocar um pouco de dinheiro no banco ou numa conta para se manter, para depois de fazer a obra de Deus, eles não estão, muitos não estão mais aqui. Mas eu e você, com toda a dificuldade, com todos os atrapalhos, com todos os erros, nós estamos aqui. É porque Deus conta comigo e contigo nesta última hora para exaltar e glorificar o nome dele. Aleluia. Deus te guardou, meu querido, porque Ele ainda tem projeto. Ele ainda tem projeto e Ele conta contigo nesta terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, que não serei extensos. Aleluia. Já vamos estar lendo a palavra do Senhor Jesus. Nesta noite é noite de se conscientizar, de conscientização. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós fizemos mais uma cruzada, pastor Alfredo, pela 4ª vez este ano. Aleluia, na região das missões. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu vi milagre. Nós vamos falar de algo que não está acontecendo mais dentro das igrejas, mas algo que aconteceu diante dos olhos de muitas pessoas lá. Aleluia. Não porque eu estava lá, é porque aquele que faz milagre estava lá. Glória E a esse Deus. que faz milagre, pastor, sabe por que ele não está fazendo mais milagre? Porque não está sendo mais convidado para entrar. Deus de poder, aleluia. Estão deixando ele lá para o lado de fora. Tem muitos contando com a força do braço, com o estudo teológico, muitos estão aplicando hermenêutica e exegese nas igrejas, mas o povo não está entendendo. Oh, Deus de poder, aleluia. A linguagem que Jesus usou para os inteligentes, pastor Alfredo, aleluia, para os entendidos da lei, era algo de sabedoria, de alguém que tinha sabedoria. Mas quando ele estava no meio do povo, ele usava parábolas, coisas que o povo podia entender, que o povo podia compreender e se montar, aleluia, rever os seus conceitos e sair do seu mau caminho e entrar no caminho estreito da salvação. Deus de poder, Esta noite, Anamai, Kalassuri, Anamai, Deus tem uma palavra no teu coração. Anamai, Kalassuri, Anamai. Eu vi, pastor, ver milagre acontecer diante dos meus olhos. Anamai, Kalassuri, Anamai. A 4ª vez que descemos na região das missões, nós não fomos pela oferta, nós não fomos pela exaltação, nós não fomos lá, aleluia, porque somos. Nós fomos lá porque Jesus, ele um dia prometeu que ele ia me levar para um lugar que eu jamais pensava de ir. E aonde eu colocasse a planta do meu pé, ele ia fazer algo através da minha vida, na vida de pessoas. E mais uma vez, pastor Alfredo, ele fez. Essa última cruzada foram 27 almas que se renderam a Jesus. Aleluia. De livre e espontânea vontade. Eles se renderam a Jesus de livre e espontânea vontade. Eles se renderam, não foi pela troca de um favor de Deus para eles, mas simplesmente quando eu ofereci Jesus, pastor Alfredo, eu ofereci junto à cruz. Aleluia. Eu não ofereci a chave de carro e nem uma promessa de vida abundante, no gozo, na alegria nessa terra, não. Eu ainda ofereci além da cruz, dizendo assim: se você quer mesmo Jesus,
Você tem que estar ciente e disposto de ser perseguido, odiado, até pelos próprios teus. E eu perguntei para muitos, e mesmo assim você quer Jesus? As pessoas diziam que queriam. Então não foi manipulado, pastor, não foi forjado aquilo. Isso foi por causa do poder da palavra de Deus que foi ministrada. Por causa da palavra é que ele se rendeu a Cristo. Foi por causa desta palavra que um dia ele transformou a minha vida. Aleluia, foi por causa desta palavra que ainda tem que ser pregada nesta terra, porque muitos não querem, mas tem alguém que ainda espera por mim. Tem alguém que espera por você, pastor Pedro. Tem alguém que espera por você, irmãos. Tem alguém que espera por você, pastor Marco Antônio. Tem alguém que espera por você que está do outro lado. Sim, aleluia, você é isso aí. Como é que você vai ir se você não sabe? É por isso que ele te escolheu. É porque ele vai ser na tua vida. E não é você que vai fazer, é ele que vai fazer a glória. Aleluia. Pastor Alfredo, muitas almas se renderam a Jesus. Muitas pessoas aceitaram o Senhor Jesus. Pessoas foram curadas, libertas. Deus da glória, aleluia. Que foram internadas em Passo Fundo, Caralzinho, foram internados em Frederico Westphal, caixas de remédio. E teve uma casa, pastor Alfredo, que eu fui, que eu não tomei nem um copo d'água. Não custou nada, nem a água eu pedi para beber. Somente a presença de Deus e a oração desse pequeno vaso mudou a história daquela professora. Aleluia! Na cidade de Constantina. Assim como em muitos lugares que passamos, ali no Cerro Grande, na vida da irmã Angelita, que chegou, aleluia, teve um sonho da noite de segunda para terça-feira, que ela estava dentro do caixão. Ela chega então, pede para o neto dela, me leva lá que eu estou mal, me leva lá onde está esse homem de Deus, onde está esse pastor, me leva lá, eu preciso de uma oração. E quando ela chegou, aleluia, ela é de cor, uma cor bem escura, pastor Alfredo, e para não dizer que uma pessoa quando é de cor mais clara, a gente diz que ela está de cor preta, mas quando ela é de cor mais escura, a gente diz que ela estava branca, ela estava alva, porque ela estava passando daquela situação para outra. E quando ela chegou naquele lugar, nós oramos por ela, determinamos em nome de Jesus. Oh, glória! Isso foi na terça-feira, na sexta-feira, ela deu um testemunho, aleluia, que a partir de terça-feira ela foi curada. E ela não tomou mais remédio para diabetes, nem para a pressão que ela tinha. Não custou nada, pastor Alfredo. Deus da glória, aleluia. Nós não cobramos. A única coisa que eu peço, e sempre digo, irmãos, se você quer que eu vá pregar na tua igreja, que eu vá cantar, louvar o Senhor na tua igreja, me convide, eu aceito, me ajude a chegar até você, me ajude a chegar até onde é o lugar, não importa se é grande ou pequeno, se tiver 2, 3 ou 5 ou 50 pessoas, não importa, mas me ajude a chegar até você. Aleluia. Aleluia. É isso que eu peço. Oh, glória. Aleluia. Mas quando eu volto cansado. Era para mim ficar apenas 20 e poucos dias, pastor Alfredo. Eu fiquei 43 dias na região da Missão. Começamos em Severi e paramos, aleluia, em São José das Missões. Aleluia, paramos em Palmeiras das Missões, Severi, Constantino, Lajado Duque, Cerro Grande, Pinhal, Jabuticaba, Novo Tiradentes, preguei no culto de missão na série Novo Tiradentes, fomos lá para o Novo Xingu, Constantina, meu Deus, tantos lugares que fomos, aleluia. Teve lugar, pastor Alfredo, que eu dizia, Deus, essa igreja, nesse lugar tão longe, quem vai vir, daqui a pouco vinha, as pessoas vinham para buscar Deus. Aleluia. E eu pensando, quantas pessoas tem igreja, às vezes 2 quadras perto da sua casa e não vão. Mas você olha, ele está lá na pizzaria, está na lancheria. Isso não é que não possa, pode, irmão. Você pode. Você tem livre-arbítrio, você pode fazer o que quiser da tua vida. Mas nesta noite nós vamos, aleluia, falar algo da parte de Deus aqui, para a reflexão dos irmãos. Glória a Deus. O
Pastor Max, baixar um pouquinho o ventilador lá, para não levantar as folhas da Bíblia aqui. E quero ler uma palavra de Deus com você, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo a live aí, você que vai assistir, que Deus abençoe a tua vida, que seja um ano de muitas conquistas na tua vida. Seja um ano que Deus possa cumprir na tua vida aquilo que ainda não foi cumprido. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, a tua família, e que nós possamos continuar a permanecer na presença de Deus. Eu sempre digo, irmão, eu até hoje não aprendi a pregar. Me esforcei para aprender e não consegui, pastor, eu desisti. Então eu só falo da palavra de Deus, que é o suficiente. Sem muito rodeio. Falar aquilo que Deus tem para mim e para você, e é o suficiente. A palavra é o suficiente. A palavra, ela é o suficiente para nós, aleluia, receber o nosso milagre. Vamos ler aqui uma passagem, já que foi falada aqui, vamos falar sobre essa passagem aqui, muito linda. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mateus no capítulo 24. Mateus no capítulo 24, meus queridos irmãos. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Deus de poder. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Bênção de Deus. Estamos felizes e alegres por estarmos cultuando ao Senhor. Aleluia. Mateus, no capítulo 24, no versículo 36, palavra bastante conhecida, palavra bastante conhecida da igreja, mas pouco falada. Uma das palavras menos faladas nos últimos dias é sobre Mateus 24, porque é confronto para mim e a tua vida. Versículo 36, Mateus capítulo 24, diz assim, ó: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Amém? Sempre adorando a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, ela nos relata de que a vinda do Filho de Deus, a vinda de Jesus, aquela promessa que ele fez, que ele ia para o Pai, mas que um dia ele ia voltar, ela está perto de se cumprir. Nos dias que estamos vivendo, igrejas vazias, o povo perder a fé, a apostasia tomou conta das igrejas, a roubalheira, a situação, os escândalos que está acontecendo dentro das igrejas, os ministérios, pessoas, irmãos, se beneficiando daquilo que é dado, que é doado, que é alcançado, que é devolvido, entenda da forma que você quiser, que seria para o povo de Deus, que seria para a obra do Senhor, como se diz. Porque quando vai se tirar uma oferta, vai se pedir uma ajuda, vai pedir algo, pastor Alfredo, isso é mencionado pela boca de quem está pedindo, dizendo assim, ó, é para a obra do Senhor, não é para benefício próprio, não é para você ostentar belas casas, mansões.
Não é para você ostentar com o suor dos outros a tua boa vida, os teus prazeres, o teu deleite, e ainda ficar assustando as pessoas, dizendo que se a pessoa não der, se ela não ofertar, ela vai para o inferno, ela não vai ter salvação. Porque na verdade o que nós entendemos de que a oferta, o dízimo do passado era para manter o povo. As 12 tribos de Israel, tinha 11 que trabalhavam, tinha 11 que produziam, tinha 11 tribos que ela trazia o mantimento para a casa de Israel, para a casa de Deus, ou por templo, entenda desta forma. Mas tinha uma das tribos, que ela não trabalhava, ela não plantava, ela não colhia, mas ela cuidava e adornava o templo. Ela se mantinha cuidando daquilo que era santo, daquilo que era sagrado, que era no templo. Então a tribo de Levi, então quando a Bíblia fala de que era para manter o povo de Deus, porque tinha tempo, pastor Alfredo, que às vezes dava seca, assim como é nos dias de hoje, às vezes dava muita enchente, às vezes não tinha plano, e o povo, ele trazia aquilo para dentro da casa de Deus, como se diz nos dias de hoje, ou naquele tempo traziam para o templo, para que quando houvesse uma situação difícil na vida de uma ou daquela outra família, eles então saberiam onde buscar o mantimento, o alimento, o pão para sustentar a sua família. E hoje nós estamos vendo grandes líderes no mundo inteiro se beneficiando daquilo que seria para a comunidade, pastor, aquilo que seria para a sociedade, porque eu entendo de que a obra de Deus, meu querido, não é você cantar, isso não é fazer obra. Fazer obra não é você pregar, porque pregar é uma ordem que Jesus deu. Ir de pregar o Evangelho é uma ordem que você recebeu de fazer isso. Mas Aleluia. Isso não é obra. Cantar não é obra, adorar não é obra, dar glória não é obra, glorificar o Senhor não é obra, estar na igreja não é obra, ajudar a arrumar a igreja, a congregação não é obra. A obra, ela está lá para o lado de fora. Quando tu vai visitar um necessitado que não tem o que comer e tu leva o pão, quando ele não tem o que vestir e tu leva as vestes, o alimento, a Bíblia diz que a única religião pura e sem mácula é visitar as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. Aleluia. Nós entendemos de que a palavra do Senhor, ela está se cumprindo a cada dia, queira você ou não, aceite você ou não, não importa o grau de estudo que você tenha teológico, não importa o tempo de crente que você tenha e nem o cargo que você ocupa, entenda de que os dias estão sendo abreviados. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo mais suportar, tem muita gente, pastor Alfredo, até os ímpios estão dizendo: Deus, como é que você diz que este povo é seu, mas ele rouba, ele faz coisas erradas, ele adultera, ele peca, ele faz tanta coisa errada, como é que você diz que esse teu povo, o Senhor não faz nada? Mas aqui no livro de Mateus, a Bíblia diz que naquele tempo o povo também fazia isto, todo mundo fazia festa, casavam-se, davam sem casamento, todo mundo preocupado em limpar a casa, deixar mais bonita, fazer pintura, comprar carro, trocar de carro, comprar posse, comprar terreno, construir casa para alugar, trocar de emprego, aumentar a loja. Todo mundo nesse tempo fazia isto. A Bíblia diz até que chegou o tempo e que a palavra de Deus se cumpriu. Até no momento que Noé, pastor Alfredo, ele entra na arca. A partir que Noé entra na arca, a Bíblia diz e que o texto que nós lemos, aí começou, aleluia, as dores daquele povo que blasfemava, que caluniava Noé, que não dava crédito à pregação que ele fazia. E isto, pastor Alfredo, foi só por 120 anos. E nós estamos com 2020 e poucos anos, já anunciando o Evangelho de Cristo, já desde os apóstolos, desde o dia de Pentecoste, esse Evangelho está sendo anunciado. Então Deus já deu chance demais.
Naquele tempo deu só 120 anos, mas agora é 2000 e poucos anos, 2020 e poucos anos. Então não tem do que você reclamar, homem. Não tem do que você reclamar, mulher. De que você não quer, o problema é seu. De que você não aceita, o problema é seu. Mas Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Ele vai voltar, você queira ou não queira. Ele vai voltar. E será no dia que você não espera. Talvez vai ser no dia que você não quis ir para o culto de ceia. Talvez vai ser no dia que você não quis ir à igreja. Talvez vai ser no dia que você estava numa farra, numa festa na praia. Talvez você estava numa virada de ano. Não sei o dia, mas talvez seja no dia que você não espera. Assim diz o Senhor, que será triste. Aleluia. Será triste naquele dia. Aleluia, cala-la-sui. Não tem como você questionar o Deus que por 2000 e poucos anos, 2020 e poucos anos anuncia o Evangelho. E naquele tempo, Deus, através de Jesus, ele diz que o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriaria. Muitas pessoas iam casar e se dar em casamento. Muitas pessoas vivendo as orgias. Aleluia, Deus de poder. Não está sendo diferente nos dias de hoje. E eu sempre digo, você quer ver uma pessoa que usa de engano com as coisas de Deus? É quando você vê que quando ela vai no culto, ele ou ela vai no culto, ele vai tampando da cabeça aos pés. Vou falar, Jesus, porque o meu compromisso é contigo, Senhor. Sim, Jesus. Aleluia, glória. Eu vou falar, Jesus. Mas quando você vai na casa daquele irmão, você olha todo ele de espírito. Você chega na casa daquela irmã, está toda ela ali com as suas vergonhas expostas, aqueles mini calção, aleluia, numa pose toda desengonçada para limpar sua casa. Mas dentro da igreja ela profetiza, dentro da igreja ela fala línguas, dentro da igreja as pessoas que notam a atitude dela dizem é uma mulher espiritual, é um homem cheio do poder de Deus, da graça. Não, Senhor, não, querido. A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. Por que essas pessoas eles não usam essas roupas para vir no culto? Porque não tem como esconder, pastor Alfredo, debaixo de uma mesma candeia acesa. Não pensa aqui na igreja. Aleluia, o Espírito Santo Deus não está te vendo. E lá na tua casa também não. Aramai, calaçuri, sirianalamai, recalabassuri, calabassuri, aramai. Deus, Ele requer santidade da minha e da tua vida. Deus da glória, aleluia. Aleluia. Imagina só Jesus voltando. Aquele entaiado correndo para casa para tentar consertar um com a esposa e outro com o esposo, tentando se consertar com seus filhos, com seus vizinhos. Dentro da igreja eles pregam que tem que ter amor, mas não se dão com o vizinho de fora. Dentro da igreja eles pregam que tem que amar o seu irmão, mas não gosto da fulana, não gosto do outro, não gosta daquele outro também. Para ele nada presta, para ele está todo mundo errado, só ele é o santão, só ele é o santarrão, só ele é Santa Rona. Estou falando, Jesus, vou falar nesta noite, o meu compromisso é contigo. Aleluia. Não tem como nós, irmãos, servir a Deus e não amar o nosso irmão. Não tem como nós servir a Deus e dizer, abrir a nossa boca, pastor Alfredo, que amamos o nosso irmão, sendo que nós falamos mal dele, sendo que nós caluniamos ele para outras pessoas e nós queremos morar no céu. Não tem como, irmão. Me desculpe, mas não tem como. Eu não vou te pedir perdão porque eu estou falando da palavra, não vou te pedir desculpa para você, não estou falando para te ofender, eu não estou falando para você mudar de vida, para você mudar a tua direção, para você morar no céu, para você ter parte com eu naquele dia, porque senão você está perdendo tempo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, aleluia, que eles vão nos cultos, eles vivem por causa da profecia, eles vivem por causa do profeta,
Mas você não vê profeta dizendo muda de vida. Para com a fofoca. Para de falar mal da tua vizinha. Para de falar mal do teu pastor. Para de falar mal do teu sobrinho. Eles não dizem, você está vendo algum profeta nesses últimos dias falar isso? Não. Ele só diz que Deus vai te usar, que Deus vai te exaltar, que Deus vai te colocar acima dos outros. Ei, sabe qual é o melhor lugar que um homem ou mulher que Deus tem que estar, pastor Alfredo? Não é em cima, mas é embaixo. Não é em cima, mas é embaixo. É os pés de Jesus, é prostrado nos pés dele. Porque a Bíblia diz que Satanás, com todo o poder que ele tem poder de se transfigurar até em anjo de luz. A Bíblia diz que quando Jesus colocou o pé na terra de Gadara, o gadareno que estava ali possesso de toda aquela legião, a Bíblia diz que ele chega diante do mestre, ele prostra-se diante do Todo-Poderoso e diz: por que vem nos atormentar? Por que tu vem nos atormentar? Ele não veio falando, xingando, atropelando, não. Tem muitos profetas aí, botando Jesus na parede, dizendo: Jesus, eu vou te dar isto, eu vou fazer 7 campanhas de oração no monte, e eu quero que o Senhor faça tal coisa. Jesus não é de barganha, ele não é de troca. Se você quer orar, agradecer pelo dom da vida que você tem, que já é demais pelo pouco que você faz na obra, agradeça, homem, quando você pode, porque nós estamos vivendo dias que as pessoas estão buscando, aleluia, uma maneira de aparecer. Eu faço a obra de Deus, procuro, aleluia, mostrar, procuro postar os trabalhos que fizemos para exaltar o nome do Senhor, porque você, se você não sabe, eu quero te dizer que Jesus me tirou do charco de ouro. E eu não posto foto para me aparecer, e nem para receber curtida de ninguém. Eu posto foto para dizer assim, ó, eu posto meus trabalhos que eu faço para Jesus, para dizer assim para você, ó, eu estava no charco de novo, eu estava lá na sala de pecado, eu estava no olho errado, eu estava no bicho, no cigarro, na bebida, eu estava na prostituição, na orgia, na soicada, mas eu estou aqui agora, louvando, exaltando o nome do Senhor, e através da minha vida, através dos meus olhos, através da minha boca, através do meu ouvido, através das minhas mãos e do meu corpo, dos meus pés, eu glorifico e exalto o Senhor, aonde nós temos passado. Meu Deus, Oh, glória! Deus, Ele não está preocupado, irmão, com as posses que você tem, com o valor que tem a tua casa ou o teu carro. Ele está preocupado com a tua alma, querido. Ele está preocupado em que você tome uma decisão verdadeira e sincera, porque a verdadeira obra não é fazer culto, a verdadeira obra não é cantar, e nem cantar bonito e feio do meu tamanho, não é pregar, não é falar com a Bíblia de cor do começo ao fim, de Gênesis e Apocalipse, não. A obra de Deus sabe o que é. A Bíblia diz, pastor Alfredo, aleluia, que quando Jesus ele chega diante dos seus discípulos, ele diz assim, ó: quando me viste com fome, me deste de comer, quando me viste com frio, me deste de vestir. Aleluia, esta é a verdadeira obra de Deus. Aleluia. Quer cantar, cante, quer exaltar, exalte, quer dar glória bem alto dele, quer dar aleluia dele, mas a obra de Deus não é fazer isso. Isso tu faz por gratidão do ar que tu respira, que é de graça. Aleluia! Oh, glória! O ar que tu respira de graça, esse glória que você dá, irmão, não é para derramar dinheiro na tua conta, não. É pelo dom da vida que ele te deu. Aleluia! Pelo ar que tu respira de graça, querido. Porque se tu ir no hospital, se tu não tiver dinheiro, tem muitos lugares que não botam nem oxigênio para você. Quer respirar oxigênio? Vai ter que pagar. Mas por enquanto Jeová está te dando de graça. E aí você se queixa para ir fazer a obra de Deus, para ir num culto, para dar uma carona para o irmão. Pediu tanto um carro, vivia a pé, na cachaça, na noitada, nos bailão, dando dinheiro fora. Vamos falando, Jesus, vamos falar. Aleluia.
E quando Jesus libertou ele do cigarro, da cachaça, da prostituição, de pagar cervejada para os outros, pastor Alfredo, de pagar rodada de cerveja para os outros, era mesada de snooki, era dinheiro botado fora e tanta coisa. Quando Jesus libertou ele lá, ele não botou mais dinheiro fora e começou a comprar uma bicicleta. Logo depois comprou uma motinha, pastor Alfredo. Aleluia! Glória a Deus! Morava no portinho, nos fundos, na casa da mãe. Aleluia! Arrumou uma companheira, foi morar junto com a mãe e com o pai. Logo depois ele construiu uma barraquinha lá nos fundos da casa da mãe, do pai. Aí daqui a pouco ele compra um terreninho, ele constrói uma casinha. Daqui a pouco Deus começa a abençoar ele, que ele não precisa gastar em remédio, não precisa gastar em coisa errada. Ele começa então a ganhar um pouquinho mais, porque Deus abençoa, ele abençoa mesmo. Aleluia! Deus, a Bíblia diz que não está com a mão encolhida para que não possa abençoar. Ele abençoa e abençoa mesmo. E quando Deus derrama as bênçãos sobre a vida dessa pessoa, sabe o que ela faz, pastor Alfredo? Aleluia. Ela não vai mais naquela igrejinha pequena, ela só vai na grandona. Aleluia, ela só vai lá. Ele não passa mais junto naquela casinha daqueles irmãozinhos, sabe por quê? Porque os irmãozinhos, eles vêm os filhinhos, eles andam meio tudo sujo, eles andam com os calçadinhos meio sujos, eles reparando que o cara vai sujar o carro. Aleluia, mas ele não se lembra onde Jesus tirou. Quantas vezes na sarjeta, saindo fora dos bailão, pode de bêbado, aleluia, gastou todo o dinheiro no pagamento, chega em casa sem dinheiro, muitas vezes, e quando ele está abençoado, ele vira as costas das pessoas. E quem é que vai morar no céu? Pelo amor de Deus, estou falando, Jesus, eu vou falar. Estou falando e vou falar, Jesus. Eu tenho compromisso contigo, Senhor, porque o Senhor fez algo na minha vida. O Senhor me devolveu a vida. O Senhor me deu o entendimento da tua palavra. E o Senhor nesta noite está dizendo que se eu não fizer a obra que o Senhor colocou na minha mão, o Senhor vai me cobrar. E eu estou entendendo o que o Senhor está falando comigo. E é por isso que eu vou, é por isso que eu faço, é por isso que eu não reclamo, é por isso que eu não questiono, é por isso que me vem andando, aleluia, que nem um andarilho, assim como o Senhor foi. Aleluia, chegou um jovem rico, pastor Alfredo, e disse assim, ó: mestre, eu posso te seguir? Jesus disse para ele: rapaz, tu vais seguir eu para onde? Mestre, eu vou para onde o Senhor foi? Diz: rapaz, deixa eu me explicar um negócio. Os passarinhos que você conhece aí, aleluia, você sabe que eles têm os seus ninhos, porque quando eles chegarem, eles vão caçar, eles vão buscar comida, eles voltam para pousar no seu puleiro, no seu ninho. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus ainda crescendo, dizendo: rapaz, você conhece um animalzinho chamado por raposa, tem outro nome em outras nações, em outros lugares, mas aqui eu vou te dizer um nome bem conhecido teu, chamado raposa. Ela tem um negócio ali, que foi o próprio Criador que colocou para guardar os filhotinhos dela, porque esse bicho, ele não tem arma, ele não tem como se defender, e para defender os seus filhotes, para poder tirar a vida deles, tem que tirar a vida dela. Então, Deus colocou ali, rapaz, ali um convite, aleluia, um lugar de refúgio dos filhotes, a raposa tem. Mas eu quero te dizer, se você quer seguir junto comigo, eu não tenho nenhum travesseiro para que eu possa inclinar a cabeça. Aleluia. Aquele jovem rico, irmão, a Bíblia não diz que ele quis ainda continuar a conversa. A Bíblia diz que a conversa parou por ali, porque tem pessoas seguindo Jesus, irmão, pelo que ele oferece e pelo que ele pode dar. Tem gente servindo a Jesus porque sabe que está ali no charco de lobo e que daqui a pouquinho Jesus vai começar a abrir a porta. Mas infelizmente tem os mal agradecidos que quando recebem algo da parte de Deus, eles viram as costas para quem? Aleluia! Eles continuam achando, pastor Alfredo, estão agradando Jesus, indo na igreja, mas estão desprezando o seu vizinho, estão desprezando o seu amigo, estão desprezando o seu familiar. Aleluia! E querem morar no céu. Nesta noite, aleluia, Deus, Ele está falando comigo nesta noite, para dizer que por mais que nós façamos, ainda precisa ser feito mais. Por mais que ainda está o Evangelho avançado, a tecnologia, ela está alcançando. Mas pastor Alfredo, a Bíblia diz que esse Evangelho será pregado em todo mundo, aí virá o fim. Mas de que forma? Através da Rede Globo? Não, querido.
Através do WhatsApp não, querido. Através do YouTube, Facebook não. Esta missão, infelizmente, eu tenho que te dizer, ainda é do tempo antigo, ainda é no tete a tete, é no face a face, pastor Alfredo. Aleluia, porque se fosse de outra forma, Jesus não tinha mandado ninguém fazer. Jesus disse, ide agora por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E esse mandamento ainda continua valendo para os dias de hoje. Pode mandar uma mensagem de autoajuda para o teu vizinho, para o teu amigo. Pode mandar. E é bom que tu incentive ele, tu motive ele. Mas se tu não visitar ele, manda uma mensagem convidando ele para o culto. Talvez tu mande 3, 4, 5, 10 mensagens no dentro. Agora, se você ir lá na casa dele, dá um abraço nele, rapaz. Meu querido irmão, faz isso que não te vejo. Vim aqui te visitar e te dar um abraço. E te convidar para você colocar Deus junto do nosso, irmão, que olha com nós. É diferente, irmão. Aleluia. É diferente. Ninguém vai cair no paraquedas, nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque Jesus disse: ide trazei as ovelhas perdidas da casa de Israel. E trazei. Vai e busque. Sai do teu comodismo. Sai da tua zona de conforto. Mas pastor, eu estou doente. Pois é, tu vai continuar doente. Mas se você mesmo doente for atrás de alguém, for visitar alguém, você vai mudar algo, aleluia, que gera milagre. Aleluia. Se você não está entendendo, eu vou repetir de novo aqui. Para você gerar milagre da parte de Deus, querido. Deus não quer o que sobra da tua parte. Deus não quer as tuas migalhas de tempo. Deus não quer, depois que tu fez todo o serviço da casa, tu dobrar o joelho e orar 5 minutos, achando que não vai abrir o celeiro do céu para tua vida. Não! O que Deus quer comigo e contigo é que você entenda, aleluia, que você pode estar limpando a tua casa, aleluia, mas tu tem que estar em espírito com Ele. Para mais, porque Ele pode voltar a qualquer momento enquanto você está limpando a casa. Talvez você esteja limpando o banheiro, talvez você esteja fazendo comida, talvez você esteja dobrando roupa, talvez você esteja estendendo a roupa no varal. O que você não pode deixar para depois dele, mas leve ele junto contigo, aonde você for. Não é só na hora de deitar e levantar, aleluia, não é só na hora do culto, aleluia, mas aonde você estiver, que você, a Bíblia diz, no dia que o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar alguém esperando por ele? Aleluia. Será que é muito pesado para você estar estendendo as tuas roupas e vez de pensar mal do teu esposo? Estou falando para alguém nessa noite. Em vez de tu falar mal ou pensar mal do teu vizinho, em vez de tu pensar mal do teu familiar, será que custa você estender tuas roupas, dar uma sacudida e dizer assim, ó: então minha alma canta-te, Senhor. Glória. Renda mai, calassuriala mai, e cantarassuriala mai, e calassuriala mai. Deus, Ele está falando para mim que Ele pode vir a qualquer momento. No momento que você não espera, no momento que você não percebe, assim será a vida do Filho do Homem. Então, nesta noite Ele diz assim para mim e diz para ti: aonde você estiver, me adore. Aonde você estiver, me adore. Em tudo que você estiver fazendo, me adore. Porque eu estou nesta última hora em busca daqueles que me adoram em espírito e em verdade. Entenda, nesta noite Ele está procurando os verdadeiros adoradores nesta noite, aqueles que adoram em espírito e verdade, aqueles que estão esperando a volta de Jesus. Mas se Jesus não voltar, aleluia, Ele pode tomar, estendendo a roupa, fazendo comida, até mesmo cantando, pregando no púlpito, até mesmo evangelizando e entregando folheto. Ele pode tomar, mas adorando a Deus, servindo ao Senhor, glorificando o nome daquele que vive e reina para todos os sempre. Se coloque em pé nesta noite. Glória. Se coloque em pé nesta noite. Aleluia. Quero te dizer que não é fácil tu abrir mão.
Eu não estou dizendo que todos têm que fazer isso, mas eu estou dizendo aquele que tem chamado, aquele que tem a chama no coração. Está esperando o quê, meu querido? Você vai esperar o quê? Vai esperar, aleluia, vai esperar Jesus, aleluia, soar as trombetas no céu? Você vai esperar, aleluia, vir o momento ruim na tua vida? Você vai esperar vir a notícia ruim, o diagnóstico de uma doença para você tomar atitude e servir a Deus? Você vai esperar fechar a porta por concreto para você dizer: Senhor, eu poderia estar trabalhando e te adorando, eu poderia estar indo no mercado te adorando, eu poderia estar conversando com a mulher do caixa ali, dizendo glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que Ele vai vir, mas nós sabemos que Ele vai vir, e nós sabemos que Ele pode nos chamar a qualquer momento. Eu quero fazer uma oração neste momento. Quero agradecer a Deus por mais um culto. Aleluia, glória a Deus. Uma mensagem de reflexão para você. Aleluia, que gosta de ficar pouco na igreja e muito nos barzinhos à noite. Um recadinho para você. Para mim, você que gosta de ficar pouquinho dentro da igreja, e quando vai dando 9h30, você está levantando o rato. Quando estão chamando para se colocar em pé para fazer a última oração, você já está no estacionamento ligando o teu carro. Mas quando você sai dali, você fica até as 2h da manhã no chapéu. Vou falar, Jesus, vou falar, pode deixar que eu vou falar. Você sai dali, aleluia, não recebe a última oração. Aleluia, você podia ter mudado algo que ia vir lá na frente se você tivesse ficado. Aleluia. E aí você vai falando mal do pregador, porque passou 5 minutos, 10 minutos, mas ficou até as 2 da manhã, ouvindo até música do mundo, lá sentado na pizzaria na madrugada. Sim, Jesus, estou falando. Anamai, Siriamai, Calaçu. Sim, Jesus, estou falando. Anamai, eu brinco os teus conceitos, meu querido, enquanto você pode. Viva na presença do Senhor. Seja crente. Eu tenho orgulho, irmão. Nós tivemos no Cerro Grande lá. Onde é que nós saímos do culto com o irmão Joãozinho? Talvez ele assistia a live ali. E a esposa dele diz assim: ó, dei um jeito de trazer um lanche para vocês que eu não fiz janta. E daí nós fomos nos lugares lá, estava tudo fechado, fomos num posto de gasolina, lá no Cerro Grande. E lá, quando nós estávamos vindo assim, estava cheio de gente. E eu já vi que tinha música ao vivo. E nós chegamos de lá. Do jeito que eu estou assim, chegamos lá, eu e ele. Chegamos lá e estava um rapaz fazendo show lá com uma aparelhagem enorme lá cantando. E aquele mundaréu de pessoas bebendo. E nós chegamos, eu e o Joãozinho ali, fomos recebidos pelo dono do posto lá, que nos chamou lá para dentro e perguntou o que nós queríamos. Nós disse que nós queríamos pastel. O Joãozinho disse: ó, quero pastel. Né? Aí ele disse: então aguarde um pouquinho aí que eu já vou providenciar para vocês. E foi lá fora, disse: me acompanha aqui. E foi lá e pegou um banco do meio do pessoal que estava lá e colocou lá do lado para nós. Ó. Aguarde um pouquinho. E nós ficamos ali. Nós não fiquemos rindo, não fiquemos zombando dos outros, mas nós ficamos portando como homem de Deus naquele lugar. Aleluia. Eu tenho certeza que quando nós saímos, as pessoas olharem para nós, e eles olharem e viram assim: esses são diferentes. Esses não são aqueles crentes debochadores, eles não são aqueles crentes que querem ser mais do que os outros. Esses homens são diferentes. E aquele dia eu tenho certeza que chamou a atenção de alguma pessoa a nossa atitude. Peguei nossos pastel e fomos lá para a casa do irmão João. E aquela atitude daquele homem que foi lá e pegou um banco e ele nos honrou, pastor. Colocou lá do lado, bem distante lá, e colocou do lado para nós sentar. Você sente e aguarde um pouquinho aqui, que assim que estiver pronto já traz para você. E já trouxe para nós, assim que ele pronto, foi lá e levou para nós lá. E tem crente, pastor, que ele não quer ser notado no meio dos outros. Primeira coisa, ele já está indo, irmão, nós já estou encerrando aqui. Ele já não vai mais de camisa e nem vai mais de gravata. Fica fácil, nada contra, seja do jeito que você quiser. Eu, quando aceitei a Jesus, eu queria ser crente, queria andar com meus crentes, pastor Alfredo.
né? Eu também uso camiseta em casa, né? Só não uso camisa aberta, que nem muito, mas eu uso camisa de manga curta, não uso na igreja. Os irmãos nunca vão me ver de camisa de manga curta na igreja, né? Porque eu fui ensinado por quem veio antes de mim, né? E também, irmãos, não é que isso me torne melhor que ninguém, né? Mas eu estou dizendo aí que perderam a reverência, irmão, pelas coisas de Deus. E o desejo que eu tinha ainda jovem, com 21 anos, com 22 anos, quando aceitei Jesus, pastor Alfredo, é de querer ser que nem os outros. Eu não era obreiro, mas queria andar de gravata. Queria andar de gravata, pastor Alfredo, né? Não era obreiro, mas queria andar de gravata. E tinha orgulho de sair com a Bíblia na mão, assim. E ainda alguns amigos meus diziam assim: agora vai ficar pastor, agora vai encher o bolso, né? E eu tinha que ouvir isso aí e dizia: rapaz, se você soubesse por que eu aceitei Jesus. Então temos aí encerrando este culto, quer fazer uma oração, quer dizer, não tenha vergonha de servir a Deus. E que esse ano você seja bênção na vida de muitas pessoas. Você que pode orar junto comigo, em nome de Jesus. Pai querido, Pai Santo, neste momento de oração, te agradeço por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, levando a tua mensagem, a tua palavra. A tua palavra me confronta, a tua palavra, ela me confronta todos os dias. A tua palavra, ela vai me lapidando cada vez mais, ela vai, Senhor, tirando as impurezas da minha vida, porque o caminho é estreito. Ele vai tirando aquela sobra que vai sobrando dessa casca chamada corpo. Deus, ela vai limpando para que nós fiquemos leves, para que nós passemos pelo caminho estreito, porque é estreito o caminho. Então nós queremos, Pai, nesta noite, Deus, agradecer por mais um ano que o Senhor está nos dando, e que esse ano, Pai, seja ano de bênção, de alegria e de paz. Que seja um ano, Pai, que nós vamos enfrentar batalhas, mas cremos que em Teu nome nós vamos vencer. Vai ser um ano, Pai, que tem muitos que ainda estão esperando por nós, Deus, e que nós possamos ter condições, através do Teu Espírito Santo, de chegar até eles e estender a mão. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar todos os irmãos que vão assistir essa live, todas as famílias, Pai, todos os irmãos obreiros, irmãs, aqueles que estão afastados, aqueles que não são crentes, que talvez que não te aceitou como Salvador, que vão assistir essa live, que o Senhor possa tocar no coração e que eles possam, Deus, tomar a decisão de servir ao Senhor, porque não tem coisa melhor. A palavra do Senhor nos diz que mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 anos aí neste mundo. Pai, abençoa a vida do pastor Alfredo, irmã Iris. Deus, usa esse casal na tua obra. Deus, aqui em Sapiranga, onde eles andar. Deus, abençoa o pastor Marco Antônio, Senhor, irmã Conceição. E usa eles, Pai, na tua obra. E Deus, seja na minha vida assim como tem sido. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Neste momento, vamos fazer o ato da Santa Ceia. Né? Fazer o ato da Santa Ceia. Vamos fazer o ato da Santa Ceia. Pastor Alfredo, eu vou pedir para o pastor Marco Antônio e pastor Alfredo servir a ceia para nós ali. Pode passar, pastor Alfredo. Pastor Marco Antônio, olhe pelo pão. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Deus nos prepara, Senhor, para morar contigo. Em nome de Jesus. Pastor Alfredo, ora. Deus, amém, meus irmãos. Eu quero ler rapidamente aqui. Os irmãos já oraram ali simbolicamente. Está ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Rapidamente o texto para mencionar, né? Ele nos diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente,
Também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento, no meu sangue, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer e beber desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, nós abençoamos o pão e o suco desta forma, simbolizando o corpo e o sangue do Senhor Jesus, e vamos participar todos juntos, em nome do Senhor. Amo mais que a neve, amo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais amo que a neve serei. Vamos todos juntos participar. Vamos todos juntos participar do pão, que Deus venha abençoar grandemente a vida dos irmãos. Todos juntos agora, em nome de Jesus. Todos participando, por favor. Da mesma forma, vamos todos participar do cálice que simboliza o sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa e participar do teu corpo e do teu sangue. Senhor, em nome de Jesus, que seja um ano de alegria, de paz, de bênção na vida de muitas pessoas e na nossa vida, que nós possamos se encontrar muitas vezes e participar juntamente com os irmãos do teu corpo e do teu sangue. Assim te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Para encerrar agora, quero cantar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. As minhas andanças, transmito esperança no desanimado. Falo que Jesus é o caminho e a vida. Ele é o renovo para quem está cansado. É o caminho certo, ele é a verdade. Lugar ele é quem faz transformação. Bastamos segredo porque ele é santo e quer fazer morada no meu coração. Vai deitar nos braços e liberta aberta. Falo de Jesus com temor e emoção. Exalto na mente como linda alegria. Através do sino guia meu coração. Vivo meu Deus, pelo mundo afora. Levo por amor e por gratidão. Levo o evangelho do meu Cristo amado. E vou anunciando através da canção. E quando eu ido, eu vou falar a palavra do Senhor na sua frente. Denunciar almas correndo ao Senhor Jesus. E esse é o nosso objetivo. Exaltar o nome do Senhor. A porta está aberta, Jesus te convida. Entregue tua vida, saia do perigo. Chega a viver no mundo escravizado. Por tua vida sem rumo e iludido. Vida e tudo que você passou. Todo dia eu procuro isso, eu te digo. Jesus te oferece oportunidade. A eternidade quer ser teu amigo. Vai deitar nos braços dele, bela aberta. Para o teu Jesus.
pesados, o nome de vida sem gosto iludido. Deus está em tudo que você passou. Pelo que eu sou, por isso eu te digo. Pelo seu teste e oportunidade, da eternidade é ser seu amigo. Pegar nos braços e deixar dessa, pra você Jesus com tremor e emoção. Exalto meu mestre com muita alegria, através do signo de adoração. Vivo gaudejando pelo mundo afora, pregando por amor e por gratidão. Levo o evangelho do meu Cristo amado, e vou anunciando através da canção. Oh, maravilha! Louvado o nome do Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Marco Antônio. Vamos encerrar o culto. Talvez apostólica. 2 Coríntios 13, diz assim, ó. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digam. Amém. Estamos despedindo em nome de Jesus. Amém.